Meus irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, uma gravação da nossa aula de escola bíblica dominical. Chegamos na lição de número 3 da nossa revista, que trata do livro de Êxodo e parte do livro de Josué. O tema da nossa revista é da escravidão à conquista da terra prometida, e esta lição de número 3, o título é Juízo de Deus sobre os deuses egípcios. Há muito, irmãos, que falar a respeito desse tema dentro do livro de Êxodo. No entanto, o nosso tempo ele não permite que nós nos aprofundemos tanto nos detalhes, não é verdade, da lição. Mas nós vamos fazer aqui uma divisão para facilitar a compreensão da nossa lição e eu vou passar aqui para vocês também um slide para ir facilitando a nossa compreensão. A nossa lição está compreendida aí no capítulo 7, a partir do versículo de número 19, e vai seguir aí as Sagradas Escrituras até então o capítulo 10, com um anúncio da última praga, que é a morte dos primogênitos. E essa lição então vai ser uma lição também à parte para que nós possamos estar trabalhando e meditando. Para facilitar aqui a nossa compreensão da nossa aula, conforme também está na revista, na introdução aqui nas últimas partes, último parágrafo aí, últimas partes do parágrafo, né? Para um melhor entendimento, vamos dividir em 3 partes as pragas, sendo que a primeira atingindo o conforto egípcio, depois as posses deles e também a destruição e morte, pois o poder e a autoridade então são de Deus. Conforme nós temos aqui no slide, eu peço para vocês ir acompanhando junto comigo aqui. Eu quero deixar aqui para vocês nesse slide, então conforme nós vamos seguir, o nosso esqueminha de introdução, também depois de conclusão. Mas no corpo aqui do nosso estudo, nós temos o primeiro tópico, então, o juízo sobre o conforto dos egípcios, juízo sobre as posses egípcias e juízos que causam desolação e morte. Eu quero que você atente bastante, professor da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adolescentes, que as pragas que o Senhor traz sobre o Egito e que são juízos de Deus sobre os deuses do Egito, porque os egípcios atribuíam todas as coisas ali naquela região a um Deus, ou seja, tudo que ocorria, tudo que eles tinham era atribuído a um Deus. E o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eles não honravam, eles não reconheciam. Não só o Egito, mas todas as nações daquela época atribuíam honras a vários deuses e não reconheciam o Deus verdadeiro. Habitavam numa terra boa, tinham saúde, tinham prosperidade, venciam guerras, mas não reconheciam isso vindo de Deus, o Todo-Poderoso. Dessa forma, então, que Deus está formando para si um povo. Este povo, sim, este vai reconhecer o Senhor como o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas antes que Deus tire o seu povo dessa região em que estavam escravizados por um tempo determinado pelo próprio Deus, o Senhor então vai julgar os deuses da nação, com o intuito de mostrar que
aqueles que o povo, ou os povos, as nações, diziam ser deuses, o Senhor vai mostrar que quem domina todas as coisas é Ele. Ele que domina o rio, é Ele que domina a força da natureza, Ele domina os animais, enfim. É dessa forma que o Senhor então traz um juízo para que todas aqueles povos ali tenham a ciência de que existe um Deus que controla todas as coisas com grande força e com grande poder, ok? Dessa forma, então, nós vamos estudar estas conhecidas 10 pragas, que foram os 10 juízos que Deus traz sobre a nação egípcia, ou sobre a nação egípcia naquela ocasião. Estas terríveis pragas, então, conforme o slide que você pode ler aí, tiveram a finalidade de levar Faraó, que era o título aí dado ao monarca do Egito na ocasião, a reconhecer e a confessar que o Deus dos hebreus ele era supremo, estando o seu poder acima da nação mais poderosa de então, o Egito, cujos habitantes aí deveriam ser julgados pelas crueldades e também pelas suas grosseiras idolatrias. Observe que nós temos aqui 3 versículos relatados para que nós possamos estar lendo e entendendo aquilo que o Senhor está colocando para nós aqui. E o primeiro texto que nós temos está em Êxodo, capítulo 9, versículo de número 16, que vai ser exatamente a demonstração do grande poder, da grande força do Senhor. Nós lemos da seguinte forma: mas deveras para isto eu te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O Senhor, ele vai endurecer o próprio coração de Faraó, para que Faraó, resistindo a Deus, Deus venha trazer juízo sobre aqueles deuses. Costumamos conversar com os irmãos em sala de aula que a primeira praga que Deus traz sobre o Egito já seria o suficiente para aquele monarca dispensar aquele povo, porque os deuses da época eram reconhecidos, eram temidos por aquela nação. Até cabe aqui observar que é tão diferente da nossa região. Aqui não se tem noção de divindade suprema, de deuses, não. Existem religiões aqui que professam, mas não é a mesma coisa que aconteciam naquelas regiões, e principalmente naquele tempo, em que a nação tinha noção de um Deus e temia o Deus que se mostrasse poderoso acima daqueles que eles conheciam. Esse Deus ele era temido. E Faraó, ao sentir ao vivenciar a primeira praga, o primeiro juízo de Deus sobre um dos seus, ele já temeria. Porém, o Senhor quer operar muitas maravilhas, o Senhor quer trazer o juízo não é só sobre um Deus, são sobre os vários deuses do Egito, e dessa forma, então, o Senhor vai endurecer o coração de Faraó. Perceba que tudo está no controle absoluto de Deus. O Senhor, ele tem o coração do homem nas suas mãos. Então, ele endurece para que as suas maravilhas sejam multiplicadas naquela região. Mas só naquela região, para que todas as outras nações soubessem dos feitos de Deus e viessem também a temer o Deus de Israel futuramente. Nós temos um outro versículo aqui, que é 1 Samuel capítulo 4, versículo de número 8, e eu vou ler com vocês também esse versículo 8.
ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Vejam que, muitos anos à frente, este feito de Deus sobre o Egito, que nós agora estamos estudando, ele vai ser lembrado. Então Deus não se faz conhecer somente ali no Egito naquela ocasião, mas toda aquela notícia correria sobre todas as nações e o Deus Criador dos céus e da terra seria temido. E quando ouvissem falar dele, tremeriam. É o que acontece aqui nesta ocasião com os filisteus. Os filisteus, eles tiveram grandes experiências com o Deus de Israel, com o grande poder do Deus de Israel. Note que há uma diferença muito grande entre uma pessoa, uma nação, reconhecer Deus como Deus Todo-Poderoso. Agora, coisa diferente é Deus ir ao encontro de uma nação, ir ao encontro do homem e se revelar a eles ou a ele e resgatá-los da sua vã maneira de viver. Isso é totalmente diferente. É o que nós estamos vendo na nossa lição, é o que ocorre com o povo de Israel. As outras nações terão conhecimento de Deus por conta dos seus juízos, mas só conhecimento de Deus. Porém, não terão o privilégio que Israel teve de poder viver na presença de Deus. É a mesma coisa hoje. Muitas pessoas até tomam a direção da igreja, congregam e sabem que Deus é o verdadeiro e que a ele cabe o louvor, a glória, mas infelizmente ainda não são nascidos de novo, ainda não foram vivificados pelo poder de Deus. Isso requer uma ação de Deus sobre o homem, para que o homem venha se entregar verdadeiramente e aí recebendo a vida que o Senhor Deus tem para oferecer ao homem. Então é muito diferente conhecer Deus ou reconhecer Deus como Criador, porém não usufruir da verdadeira paz que Ele tem para dar. Isso é diferente, mas nós vamos ver isso nas nossas lições um pouquinho mais adiante. Aqui cabe para nós estarmos vendo esses juízos por hora. Ainda tem mais um versículo que eu deixei aqui para vocês, que está lá em Romanos. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Eu vou ler o verso 17 também. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Olha a aplicação que o apóstolo Paulo vai fazer aqui, já na época da igreja na face da terra, o primeiro século da igreja, os primeiros momentos da igreja. Paulo já está fazendo a aplicação e demonstrando aqui que o Deus Criador dos céus e da terra, ele tem nas mãos o controle de todas as coisas. E ele se utiliza dessa passagem de Faraó, que Deus havia mantido Faraó, havia levantado Faraó para aquela finalidade, naquele tempo, naquele momento, que era fazer com que o seu nome fosse conhecido, o nome de Deus fosse conhecido em toda a terra. E ainda no tempo de Paulo isso está sendo lembrado, e também agora nós estamos lembrando dessa situação. Então o nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, tá ok? Então vamos seguir na nossa lição aqui no nosso slide. A primeira praga que nós temos é a água em sangue. Os egípcios tributavam honras divinas
ao rio Nilo e reverenciavam-no como o primeiro dos seus deuses. E diziam que ele era o rival do céu, visto como regava a terra sem auxílio de nuvens e de chuva. E o fato de se tornar em sangue a água do sagrado rio durante 7 dias era uma calamidade que foi causa de consternação e grande terror ali no Egito. Então, meus irmãos, nós já temos aqui o relato da primeira praga, o principal rio, quer dizer, o único rio, né? E a fonte da vida ali no Egito dependia totalmente daquele rio, porque quando ele inundava, era uma região que não havia chuva, a chuva caía na cabeceira desse rio, e o rio então transbordava e então inundava toda aquela região e possibilitava a agricultura ali no Egito. Ali é um deserto, então o Egito não seria o Egito sem o rio Nilo. Porém, quem criou céus e terra? Quem é que deu àquela terra, aquele rio daquela forma, daquela maneira? Não é o Senhor que criou todas as coisas? Mas os egípcios não entendiam assim. Eles queriam reconhecer que o Nilo era um Deus. O Nilo não fora criado por um Deus. Ele era um Deus. Tributavam a ele a essas honras, porque a vida deles dependiam daquele rio. Então eles estavam presos na natureza. Por isso o Senhor agora, ele vai trazer esse juízo e vai revelar e vai mostrar que ele controla o rio. Então tornar as águas do rio Nilo em sangue é uma demonstração de Deus de que ele controla a natureza, tá bom? E isso Moisés está operando diante de Faraó, na região de Faraó. E Faraó, como nós já vimos, é o principal dos deuses também ali no Egito. E ele está vendo um Deus que ele não conhece controlando aqueles que ele e o seu povo diziam ser deuses. O segundo juízo de Deus trata-se da praga das rãs. Na praga das rãs foi o próprio rio sagrado um ativo instrumento de castigo juntamente com os outros dos seus deuses. A rã era um animal consagrado ao sol, sendo considerado um emblema de divina inspiração nas suas intumescências. O repentino desaparecimento da praga foi uma prova tão forte do poder de Deus como o seu aparecimento. Note aqui, Deus já havia trazido um juízo sobre o Nilo, e agora o próprio Nilo vai expelir, pois as rãs, elas saem do rio Nilo para invadir as casas dos egípcios e causar todo esse transtorno naquela região. Ficou terrível para eles saberem e verem isso, contemplarem tal coisa, tal sinal, tal maravilha na oração, na intercessão de Moisés. Moisés anunciava a praga e orava a Deus, e Deus então respondia e operava ali naquele lugar dessa forma e dessa maneira, né? A terceira, nós temos a praga dos piolhos. Então, como nós estamos estudando aqui e nós vemos, nós já lemos que o Senhor vai atingir o conforto dos egípcios na primeira categoria das pragas que nós temos aqui, das 10, nós dividimos aqui então, principalmente de 3 em 3, para mostrar para vocês a forma como que Deus está atingindo, em uma forma gradativa que Deus está fazendo. Então o Senhor está atingindo o conforto deles. Já foram prejudicados pelas águas, não só sem uma água potável, água para tomar o seu banho, e agora o próprio rio, que era o Deus deles, estava controlando também, mandando, produzindo ali, saindo dele aquelas rãs terríveis e invadindo a casa. Ou seja, o Deus Nilo não podia controlar esses também
que aqui estavam invadindo a casa e não havia o que eles fizessem de intercessão que mudasse, senão apenas através da oração de Moisés, não é? Nós chegamos no terceiro, que é a praga dos piolhos. A praga dos piolhos foi particularmente uma coisa horrorosa para o povo egípcio. Tão escrupulosamente asseado e limpo, de um modo especial os sacerdotes rapavam o pelo de todo o corpo de 3 em 3 dias, a fim de que nenhum parasito pudesse achar neles, enquanto serviam seus deuses. Esta praga abalou os próprios magos, pois que, em consequência da pequenez, eles não podiam produzi-los pela ligeireza de mãos, sendo obrigados a confessar que estavam ali, ou que estava ali o dedo de Deus. Percebamos isso. Todas as pragas que Moisés e os juízos que se manifestavam da parte de Deus ali no Egito, os magos estavam repetindo. Já haviam feito isso diante de Faraó, com aquilo que Moisés havia feito com o seu cajado. E agora eles estavam reproduzindo e enganando então a Faraó. Percebam os versículos que nós lemos, para que não percamos aqui a nossa ideia. É o próprio Deus que está endurecendo o coração de Faraó. Ou seja, essa ação é de Deus, é uma permissão de Deus. Ainda que os magos demonstrem poder, o Senhor está permitindo que isso ocorra para que o coração de Faraó ele permaneça endurecido. Porém, olha só, nessa terceira praga aqui que nós estamos estudando, eles já não conseguem mais reproduzir, eles não conseguem mais fazer. Por quê? Deus está permitindo e até aqui o Senhor permitiu. A partir de agora não. Então, olha como que o Senhor vai agir. Nós entramos então na categoria, na segunda categoria da nossa divisão das pragas e na quarta praga. Nesta aqui, o Senhor vai atingir as posses dos egípcios. Vejam, as 3 primeiras pragas sofreram-nas os egípcios juntamente com os israelitas. Mas por ocasião desta, separou Deus o povo que tinha escolhido. Este milagre seria em parte contra os sagrados escravelhos adorados no Egito. Um destaque aqui é, até então, até a terceira, os egípcios, os magos conseguiram reproduzir. Também percebo que tanto o Egito quanto os israelitas que habitavam a terra de Gósen também sofreram, tá bom? Mas agora, a partir da quarta, Deus vai fazer separação. Deus começa a mostrar que Ele controla a natureza, que Ele controla os deuses do Egito e que Ele também protege o seu povo. E agora Ele vai fazer uma separação entre esses dois povos naquela região. As moscas atingem as casas dos egípcios, mas as posses deles, mas os hebreus que estavam na terra de Gósen, estes não sofrem mais o juízo de Deus simultaneamente ao povo egípcio. Já existe da parte de Deus uma separação. Por que Deus permitiu as 3 primeiras? É para mostrar exatamente que Ele é o controlador. Então, Ele não só envia a praga, como também Ele coloca um limite geográfico de espaço para essas pragas atuarem, para essas pragas agirem. Ou seja, aqueles a quem Deus permitir, sofre. E aqueles a quem Deus quiser guardar, Deus também guarda, Deus também protege. Ele é o Senhor, Ele é soberano. Não há como, meus irmãos, parar para questionar o agir e o mover de Deus. O nosso Deus, Ele é soberano na sua ação. Seguindo aqui no nosso estudo, na quinta praga, nós temos a peste no gado.
A quinta praga se declarou no dia seguinte em conformidade com a determinação divina. Êxodo 9:1. Outra vez é feita uma distinção entre os egípcios e os seus cativos, que eram os hebreus. O gado dos primeiros é inteiramente destruído, escapando à mortandade ou dos israelitas ou dos hebreus. Esse milagre foi diretamente operado pela mão de Deus, sem a intervenção de Arão, embora Moisés fosse mandado a Faraó com o usual aviso. Todas as pragas, Moisés está diante de Faraó para anunciar, para falar a ele, para proclamar que o juízo de Deus viria. Em nenhum momento, em nenhum juízo de Deus, o povo egípcio, por Faraó, ou através de Faraó, ficou sem um aviso de Deus. Tudo que Deus realizou ali, Deus estava anunciando com antemão, né? Deus estava anunciando antes, para que se visse que era realmente as mãos de Deus, coisa que os magos já estavam falando para Faraó, que ali existia o dedo de Deus em tudo aquilo que estava acontecendo. Na sexta praga nós temos úlceras e tumores. Essa sexta praga mostra que da parte de Deus tinha aumentado a severidade contra um monarca obstinado de coração, pérfido. E aparece agora também Moisés como executor das ordens divinas. Com efeito, tendo ele arremessado no ar, na presença de Faraó, uma mão cheia de cinzas, caiu uma praga de úlceras sobre o povo. Foi um ato significativo. A dispersão de cinzas devia recordar aos egípcios o que eles costumavam fazer no sacrifício das vítimas humanas, concorrendo no ar, que era também uma divindade egípcia, para disseminar a doença. Perceba que tudo que eles utilizavam como atributo a um Deus imaginário deles, o Senhor Deus estava agindo. E era no caso do ar, em que as pessoas, vítimas humanas sacrificadas, as suas cinzas eram jogadas ao ar em atributo àquele Deus que eles reconheciam. E agora o Senhor Deus está, através dessa ação de Moisés aqui, trazendo um controle absoluto deste ar que eles tinham como um Deus, né? A nossa sétima praga, que é a saraiva, capítulo 9, verso 22, houve com certeza algum intervalo entre esta e a sexta, porque os egípcios tiveram tempo de buscar mais gado na terra de Gósen, onde estavam os israelitas. É também evidente que os egípcios tinham, por esta ocasião, um salutar temor do Deus Israel, e a tempo precaveram-se contra a terrível praga dos trovões e da saraiva. Notemos algo aqui. Então, a diferença de tempo entre uma praga e o outro, eles não tinham gados, porque já havia sido destruído pela praga sobre os gados, mas os hebreus estavam protegidos por Deus, lá tinha gado. Então eles vão lá buscar e eles têm agora. Tá? E quando chega esse período da saraiva, o que eles vão fazer? Ao ouvirem o anúncio de Moisés, pois Moisés vai anunciar a praga e vai dizer para que eles, se crescem ou se tivessem temor de Deus, escondessem os seus bens. E muitos deles, conforme nós lemos aqui, se precaveram e esconderam, protegeram, guardaram os seus gados. O que é isso? Eles agora, o povo egípcio, já está começando a notar que o Deus que Moisés está anunciando, ele é um Deus poderoso. E que as palavras proferidas por Moisés eram palavras verdadeiras, elas se cumpriam. Então Moisés anunciava, eles esperavam no dia seguinte ou no tempo seguinte, a praga realmente aparecia, acontecia, conforme Moisés determinava.
E assim, eles já começam a ter um temor no coração a respeito desse Deus e já começam a se precaver contra as pragas que Moisés está anunciando. Então veja como que o Senhor Deus, ele já está se tornando conhecido naquela região do Egito. Se existiam tantos deuses naquele lugar, agora eles estão conhecendo mais um Deus. Mais um Deus. Eu uso a expressão mais um Deus por conta dos vários que existem no Egito e que o Senhor está trazendo juízo. Mas na realidade, o Senhor nosso Deus, ele é o único Senhor. Não existe outros deuses. Eles são falsos deuses. O único Deus verdadeiro é o Criador dos céus e da terra. E com relação a essa expressão de Moisés, entre tantos deuses, anunciar o Deus Criador, eu me lembro da época de Paulo pregando no Areópago, né, na região de Atenas, e ele entra então nesse ambiente dos atenienses, que era o Areópago. Ele viu muitas estátuas de Deus, muitos altares e atributos a vários deuses, mas chama-lhe a atenção um altar que estava vazio e uma placa escrita ao Deus desconhecido. E ali Paulo então vai aproveitar a oportunidade para apresentar o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que tem nas mãos a posse da vida dos homens. E então ele chama a atenção dos atenienses dizendo: eu os vejo um tanto supersticiosos, observando aqui os seus altares, e até um altar ao Deus desconhecido. Mas esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu anuncio. E a partir daí começou a pregar o evangelho naquela região e muitos deles se converteram. Existe essa passagem paralela a isso que nós estamos estudando aqui, né? Então, não houve um ataque da parte de Paulo àquela superstição que existia ali em Atenas, mas uma sabedoria muito grande da parte de Paulo para poder ali introduzir a pregação do evangelho. Eu chamo a atenção sua, professor, para esse detalhe aqui. É um detalhe, né, na nossa aula de hoje, que cabe, de repente, numa conversa ou outra com um adolescente, falar a respeito dessa sabedoria de Deus em apresentar o evangelho e as maravilhas do Senhor. Chegamos na oitava praga, que é a praga dos gafanhotos. Esta praga, ela atacou o reino vegetal. Foi um castigo mais terrível que os outros, porque a alimentação do povo constava quase inteiramente de vegetais. E nessa ocasião, os conselheiros de Faraó pediram com instância ao rei que se conformasse com o desejo dos mensageiros de Deus, fazendo-lhes ver que o país já tinha sofrido demasiadamente. Faraó cedeu até certo ponto, permitindo que somente saísse do Egito os homens. Mas mesmo isso foi feito com tanta má vontade que mandou sair da sua presença Moisés e Arão, né? Então, veja como que o coração dos egípcios já está mudando em relação ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E já estão os conselheiros de Faraó já insistindo com ele que liberasse aquele povo, porque o Egito já não estava mais suportando os juízos de Deus. A cada momento que Deus age, então eu falei no começo da aula aqui, que essas pragas e esse juízo de Deus, ele tem uma forma gradativa, ela vai apertando cada vez mais. E agora com os gafanhotos, o que é que tem no Egito de vegetal? Né? Com saraiva e tantas outras coisas, mas o que sobra daquilo vem os gafanhotos para destruir o restante. Então, o Egito já está ficando apavorado com a situação. São juízos de Deus. E hoje não é diferente, não.
O juízo de Deus está sobre a terra e Deus está trabalhando. Acontece bem aos nossos olhos, parece bem devagar, mas não. O nosso Deus, ele é oportuno, o nosso Deus, ele é certo na sua ação. E a terra hoje também está passando por essa situação, a mesma que o Egito passou por conta das pragas que Deus mandou ali. E hoje nós temos visto como é que Deus tem agido sobre a face da terra, com pestilência, com pragas, com doenças, né? Às vezes coisas da natureza também acontecendo, conforme o próprio Senhor Jesus já anunciou, e nós estamos vendo o cumprimento da palavra do Senhor. Então isso deve ser destacado, porque, como Paulo diz, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então prestemos atenção nisso. O juízo de Deus sobre uma nação poderosa da época, hoje o Senhor também continua agindo. Tem muitas pessoas hoje reconhecendo que o Senhor, ele é Deus, que os crentes estão anunciando é verdade, estão contemplando com os próprios olhos. A única diferença aqui, que eu repito, uma coisa é saber de Deus, ter notícias de Deus. Outra é ter experiências com Deus. É o Senhor revelar ao homem a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois Jesus, ele é o único caminho até Deus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Assim ele disse em João capítulo 14, verso 6. Então, mais do que ter conhecimento de Deus, é necessário ter a vida de Deus em si mesmo, né? Isso que é o mais importante. Foi então que uma vez mais estendeu Moisés o seu braço à ordem de Deus, cobrindo-se a terra de gafanhotos, destruidores de toda a vegetação que tinha escapado da praga da saraiva. Outra vez prometeu o monarca que deixaria sair os israelitas, mas sendo a praga removida, não cumpriu a sua palavra. E perceba, não cumprirá mesmo, né? Nós temos aqui versículos que já lemos que mostram que Deus, ele estava endurecendo o coração de Faraó. 3 dias de escuridão, a praga das trevas. Essa mostrava a falta de poder do Deus Sol, ao qual os egípcios prestavam culto. Caiu intempestivamente a nova praga sobre os egípcios, havendo uma horrorosa escuridão sobre a terra durante 3 dias. Mas os israelitas, esses tinham luz nas suas habitações. Faraó já consentia que todo o povo deixasse o Egito, devendo contudo ficar o gado. Moisés, porém, rejeitou tal solução. Sendo dessa forma a cegueira do rei, anunciou a última e a mais terrível praga, que seria a destruição dos primogênitos do Egito. Afastou-se Moisés irritado da presença de Faraó, cujo coração estava ainda endurecido. Percebo que o próprio Moisés ainda não estava compreendendo perfeitamente o agir de Deus, o mover de Deus naquilo que estava acontecendo ali, né? Embora o Senhor Deus já havia dito a ele: eu vou endurecer o coração de Faraó, tá? E eu vou multiplicar as minhas maravilhas sobre o Egito. E é isso que está ocorrendo, isso que está acontecendo aqui. A praga das trevas, ela me chama muito a atenção pelo seguinte: no Egito havia densas trevas, era terrível a escuridão, eles tinham que apalpar tamanha a escuridão em pleno dia. Mas lá na terra de Gósen havia luz, havia claridade ali. Como que o Senhor Deus, ele fazia essa divisão
entre uma região que Gósen e o Egito era a mesma região, né? A gente destaca assim, por aquela região de Gósen está o povo hebreu ali habitando, mas é a mesma região, não há diferença geográfica ali, não há espaço, um obstáculo físico entre o Egito e Gósen. No entanto, o Senhor está fazendo que uma parte do Egito esteja em total escuridão e aonde estão os hebreus, ali existe luz, existe claridade. Não há tempo hábil para isso, mas eu quero que você, professor, preste bem atenção nisso aqui, porque a divisão entre luz e trevas é só Deus que pode fazer, né? Então, aqui luz, ou aqui trevas, e aqui tem luz. E como é feita essa divisão entre uma coisa e outra. Então, essa é a nossa 9ª praga. E agora nós temos o anúncio da 10ª. Esta última e decisiva praga. E foi também a mais claramente infligida pela direta ação de Deus, não só porque não teve relação alguma com qualquer fenômeno natural, mas também porque ocorreu sem a intervenção de qualquer agência conhecida. Mesmo as famílias onde não havia crianças foram afligidos com a morte dos primogênitos dos animais. Os israelitas foram protegidos, ficando livres da ação do anjo exterminador pela obediência às especiais disposições divinas. Meus irmãos, aqui nós chegamos nessa 10ª praga, porém ela vai ser alvo do nosso estudo, da nossa próxima lição. Porém, fica aqui um anúncio dessa 10ª praga, que será a morte dos primogênitos. E nesse caso aqui, conforme nós lemos, os israelitas, eles vão ficar protegidos por Deus. Porém, agora haverá necessidade de cumprimento de umas determinações que o Senhor vai deixar para o seu povo, para o povo hebreu. Nós vimos na lição como que o Senhor, ele antes de libertar o povo definitivamente da escravidão, como é que Deus vai trazer os juízos sobre a nação egípcia. O povo ainda está na terra, mas os juízos de Deus vêm acontecendo de forma gradativa, 1, 2, até a 9ª, e quando nós chegamos na 10ª praga, que é o anúncio aí da morte dos primogênitos, está prestes ao povo a sair da terra e caminhar para a terra prometida. Fiquemos atentos a essa lição. Vamos dizer aos adolescentes que as palavras do Senhor nosso Deus, todas elas se cumpriram. Tudo que o Senhor anunciou, o Senhor cumpriu. Prometeu a Abraão, a Isaque e Jacó que eles estariam livres um dia e habitando numa terra que o Senhor havia prometido a Abraão, e agora estão prestes a contemplar essa maravilha de Deus. E também as pragas, o juízo do Senhor que Moisés está anunciando, eles também puderam contemplar e até a 1ª, 2ª e 3ª sofrer junto com os egípcios. E depois o Senhor fez separação entre a terra dos hebreus, ou onde os hebreus estavam habitando, e a terra dos egípcios. Isso demonstrando o controle absoluto que o nosso Senhor Deus, ele tem sobre todas as coisas criadas. Então, tudo que está abaixo de Deus foi criado por ele. E nenhuma dessas coisas são deuses, como os homens dizem que são. Isso é uma forma de tirar Deus, ou quererem tirar Deus da sua posição, não reconhecendo que existe um Criador. No entanto, o Senhor nosso Deus, ele está trabalhando, ele está agindo. E vejam, aqueles que o Senhor quer livrar, que o Senhor quer guardar, o Senhor estende as suas mãos, resgata, traz para a sua presença, como que ele vai fazer com os hebreus.
e os demais o Senhor vai trazer o seu juízo. Que nós meditemos bem nesses textos sagrados e que você, professor, alcance graça da parte de Deus para estar transmitindo essa lição aos seus alunos. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém.